Muito bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço o vídeo hoje com o título A Blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Falando um pouco acerca do pecado. Para quem não sabe o que é pecado é aquilo que separa, né, o ser humano, a criatura, de Deus, no caso, o Criador, né? Aquilo que mancha o contato, uma sujeira, um erro, né? O alvo do ser humano tem que ser Deus. O pecado é aquilo que faz o ser humano errar o alvo, certo? E no Evangelho de Marcos, capítulo 3, num determinado episódio de Jesus expulsando demônios, né? Ele fala da seguinte forma para os fariseus: Na verdade vos digo que todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com quem blasfemarem. Verso 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Mateus 12, aqui verso 32, diz a mesma coisa também. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. O Filho do Homem é, no caso, Jesus, né? Jesus se põe como esse personagem, o Filho do Homem, devido àquela passagem que vai ter lá no livro de Daniel. Eu não me lembro agora se é no capítulo 7, mas está no livro de Daniel que Jesus se refere-se à figura do Filho do Homem. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou seja, de todos os pecados é possível se obter perdão, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Se você se perguntar o que viria a ser o pecado contra o Espírito Santo, existem diversas interpretações acerca do que seria o pecado contra o Espírito Santo. Alguns vão falar que não é possível pecar contra o Espírito Santo, ou que o pecado contra o Espírito Santo seria só no caso referente ali ao contexto dos fariseus, da relação de fariseus com Jesus pessoalmente, enfim. A Bíblia, os evangelhos, né, ao decorrer do tempo, principalmente o evangelho de Mateus, quando fala ali acerca do episódio de Jesus, não me lembro se é o evangelho de Mateus ou de Lucas, que vai falar sobre o batismo de Jesus nas águas. Falar que o Espírito Santo desceu e repousou em forma de pomba, repousou e ficou aqui no ombro de Jesus, e ouviu-se uma voz dos céus, né, onde Deus falava que se comprazia de Jesus. Aí dentro dos evangelhos você tem uma base para a Trindade, certo? Alguns também vão falar sobre a questão dos períodos, né? Tem a questão dos períodos que houve o período do Antigo Testamento, o período do Deus Pai, o período de Jesus, Deus Filhos, e estamos atualmente no período do Deus Espírito Santo. A doutrina da Trindade é uma doutrina extremamente complexa, né? Até mesmo impossível de se compreender na sua integralidade, de acordo com a própria teologia apologética cristã, certo? E mais de 80% dos que se denominam cristãos concordam com a doutrina da Trindade, e que o Espírito Santo é o representante, é o consolador, é aquela figura. Enfim, existem também diversas interpretativas sobre o que viria a ser o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo, dentro do conceito da Trindade, ele também é Deus, tá? Ele é o próprio Deus, é parte de Deus, é o consolador. Enfim, tem os pentecostais que vão pregar que o Espírito Santo habita dentro deles e que existem os dons, as manifestações do Espírito Santo. Mas eu, por exemplo, que vim do neopentecostalismo, é ensinado que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você duvidar referente à palavra do pastor, do homem de Deus, né? É questionar um obreiro, um diácono, um evangelista, uma pessoa que tem uma grande unção. Ou seja, tudo que aquela pessoa fala é direcionado pelo Espírito Santo e nós não podemos contestar. Nós temos que tratar essa pessoa com reverência, tá? Devido à titularidade dela, devido ao cargo, à função que ela exerce dentro daquele ambiente eclesiástico da igreja, certo? Então, dentro de todas as diversas interpretações que temos do que viria a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, de forma mais crua possível, podemos entender que seria simplesmente xingar o Espírito Santo, rejeitá-lo, entendeu? Ou seja, menosprezá-lo. Isso é entendido que viria, né? Temos dentro do cristianismo, de um modo geral, correntes interpretativas de que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria simplesmente ignorá-lo, xingá-lo, não, enfim, amaldiçoá-lo, qualquer outras coisas do tipo, tá? Então, é um tipo de pecado de acordo aqui com Marcos 3
e com Mateus 12 que não há perdão para esse tipo de pecado. Tá? Então, ou seja, se você pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, esquece que você não alcança o perdão. Jesus aqui é bem claro aqui em Mateus 12, verso 31, né? Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, ou seja, nem no século I, onde Jesus estava presente, de acordo com o texto, como também nem no futuro. Aí, a gente vê aqui em João 14. João 14, verso 13. Jesus fala: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Verso 14. "Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Então, ou seja, tudo que nós pedimos em oração, tudo que pedimos no nome de Jesus, é possível receber, embora a gente sabe que isso é uma coisa que não existe, certo? Porque não existe um único cristão que tenha tido todos os seus pedidos em orações atendidos, mas suponhamos que isso seja uma verdade. Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, ou qualquer outra pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, que é considerado dentro do Evangelho o pecado imperdoável, dentro do próprio Evangelho encontramos uma solução para a causa. Usando-se as palavras de Jesus, se eu pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, enfim, eu não sei qual é a sua visão de movimento, a sua visão interpretativa, melhor dizendo, referente ao que é pecado contra o Espírito Santo. Mas suponhamos que venha a ser xingar o Espírito Santo, certo? Menosprezá-lo, amaldiçoá-lo. Se eu ou qualquer outra pessoa, e tudo o que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja... Ou seja, se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Então, se a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo e pedir um perdão a Jesus, em nome de Jesus, para que o pecado dela seja perdoado, pode ser perdoado de acordo com João 14, certo? Ah, não, mas o pecado contra o Espírito Santo não pode ter perdão, não tem como ter perdão, é mesmo? Lucas 1, verso 37 diz que porque para Deus nada é impossível. Então, ou seja, se Deus quiser te perdoar do pecado contra o Espírito Santo, Ele vai perdoar. Ele vai estar cumprindo aqui e contrariando o que Jesus falou sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? E olha também aqui em Marcos 11 que fala, né? "Por isso vos digo que todas as coisas que me pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoarás as vossas ofensas." Ou seja, a blasfêmia pode ser uma ofensa contra o Espírito Santo? Ou a ofensa uma blasfêmia? Então, ou seja, se a gente perdoa, aqui Jesus fala que para alcançarmos o perdão temos que perdoar. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ter perdão? Vamos parar um pouco para pensar, meu caro amigo cristão, meu caro amigo crente, você que frequenta a igreja, você que dá crédito ao que os pastores falam. Vamos parar um pouco para analisar? Outro detalhe, se você temos a Trindade, 3 pessoas em uma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são um aqui, mas todos concordam que Deus sempre foi a figura presente, primordial, a figura superior. Eu trouxe até a imagem aqui, tá? Essa imagem aqui que você vê aqui ao lado, a gente vê a figura de Deus, tem a figura do Espírito Santo em formato de pomba, ironicamente o símbolo do Espírito Santo é uma pomba, e temos Jesus crucificado. Todos vão concordar que os 3 são um, mas é que Deus sempre vai estar acima. Jesus vem abaixo, o Espírito Santo em terceiro lugar. Isso vai estar sempre na cabeça do crente, por mais que vai se falar. Isso pode ser também incluir os cristãos católicos, os cristãos ortodoxos, enfim, todos os cristãos trinitaristas que creem na doutrina da Santíssima Trindade, tá? Eles vão falar que Deus ele sempre vai estar superior. Engraçado que se você blasfemar contra Deus ou contra Jesus, você tem perdão. Contra o Espírito Santo não. Estranho também, né? É uma coisa que a gente questiona, certo? Então, ou seja, é a mesma coisa que você trabalhar numa empresa. Você tem lá, vou dar um exemplo, né? Você tem o presidente, tem o diretor, tem o gerente, tem um coordenador, tem um supervisor e tem os operários, né? Enfim, um encarregado. O operário, a classe mais baixa, obviamente, se ele xingar um supervisor ou um encarregado, ele pode sofrer consequências.
Mas geralmente, se ele atingir o presidente da empresa, pode ser que ele já seja mandado embora, desligado no mesmo momento. Presidente da empresa. Mas aqui dentro desse contexto não é a mesma coisa que você aqui xingar um gerente, ou um diretor. É mais grave que você xingar o presidente da empresa. Não sei se vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando, certo? Ou seja, misteriosamente, Jesus ele põe aqui, eu questiono esse dito de Jesus justamente por causa disso. Poxa, por que o pecado contra o Espírito Santo não pode ter um perdão? Sendo que é possível uma solução para essa causa utilizando o próprio Evangelho. Se tudo que pedis em oração, tudo, não é algumas coisas, é tudo que pedis em oração, crendo receberemos, a pessoa pode receber por intermédio da oração, crendo. Se ela cometeu o pecado com o Espírito Santo, ela pode receber. Se ela não pode receber o perdão do pecado contra o Espírito Santo, então Jesus ele mente aqui em João 14. Sim ou não? Estou errado? Dúvidas, críticas, elogios, sugestões nos comentários. Gostou do vídeo? Dê o seu like. Inscreva-se no canal, toque no sininho, certo? E para fechar o vídeo aqui, lembrando que Lamentações 3:23, né, conforme o texto fala, a cada manhã as tuas misericórdias se renovam, grande é a tua fidelidade. Então, ou seja, se a pessoa pecou contra o Espírito Santo hoje, amanhã ela pode obter um perdão. Por que não pode, Jesus? Paz a todos.